Fala galerinha do YouTube e sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal Thiago Tsuri. Aí, para nós recordarmos um pouco sobre o livro de Mormon, esse vai ser uma série que eu tô lançando, que vai ser a leitura do livro de Mormon, certo? Então, para começarmos essa série, a gente vai começar pela introdução do livro. Como ele surgiu? Aonde ele surgiu? Quem fez o livro de Mormon? Então, o livro de Mormon, a gente acompanhando ali, a gente vê que ele é um volume de escritura sagrada que nem a Bíblia, porque vários profetas lá nas Américas escreveram esse livro tão sagrado. Tem pessoas que dizem, a Bíblia dos Mormons é diferente. Não, nós acreditamos na Bíblia, nós temos esse conhecimento, mas nós também sabemos que Cristo deixou outros registros aqui nas Américas. Ele também diz que o livro de Mormon é esse mesmo registro que contém a combinação de Deus e os seus antigos habitantes nas Américas, certo? E ele contém a plenitude do Evangelho. Quando o Evangelho foi restaurado, quando houve a grande apostasia, quando profetas morreram, o livro de Mormon ele foi escrito por profetas antigos que é o mesmo espírito de revelação e profecia. Também esse livro, antes de ele ser publicado, ele estava em placas, essas placas de ouro, e foram citadas essas placas por um profeta historiador chamado Mormon. Por isso o livro de Mormon. O livro não é do profeta Mormon, mas ele que organizou pelo espírito de profecia e revelação de Deus. Também ele contém um relato das civilizações, certo? Ele também conta quando Jerusalém, conta da cidade de Jerusalém 600 anos antes de Cristo vir ao mundo, certo? Ele também conta que Jerusalém se dividiu em duas grandes nações, e essas nações eram chamadas Lamanitas e Nefitas. Nefitas e Lamanitas, certo? Lamanitas era quem seguia aquele povo lá, os Nefitas eram quem seguia Nefe, que pregava sobre Cristo, que era um profeta do Senhor. E os Lamanitas eram aquele povo que seguia uma série
sempre estavam reclamando. Tudo que Deus pedia era ruim, certo? E hoje nós vemos que isso acontece muito atualmente. Também nós sabemos, quando a Ali conta nesse mesmo relato que é o livro de Mórmon, conta sobre a Torre de Babel, quando os homens na história quiseram construir uma torre ao chegar no céu para tomar para boa noite. Eu estou proclamando um pouco perdão, pessoal, para tomar o poder de Deus, esse mesmo poder que foi dado a lá no povo de Neve, desculpa. Também nós sabemos que esse livro ele contém que esse grupo da Torre de Babel é chamado como povo de Jareditas, porque Jareditas vem do povo de Jared. Jared fez isso, certo? Só que Jared era um homem muito temente a Deus. E o irmão de Jared, por incrível que pareça, ele viu o irmão, não Jared, o irmão de Jared, viu o dedo do Senhor, certo? Também sabemos ali que conta os lamanitas, que são os antepassados dos índios americanos, certo? Também vai ser muito gravado ali nesse período o acontecimento de maior relevância que está no livro de Mórmon, que é o ministério pessoal e terreno do Salvador Jesus Cristo entre o povo de Neve. Quando Cristo logo que após ele ressurgir da tumba, depois que ele passou lá pelo jardim do Getsemane, ele ressurgiu no terceiro dia e depois da ressurreição ele visitou as Américas. Ele teve com os nefitas, certo, pessoal? Então esse período é muito importante. O período que Cristo teve nas Américas, depois que ele ressurge da tumba, da morte física dele, ele volta como poder, como filho do Pai, certo? Também temos ali que o livro de Mórmon, ele engloba todas as doutrinas do Evangelho, certo, pessoal? Ele também delineia, ele exemplifica o plano de salvação. O que é o plano de salvação? O plano de salvação é o plano que Cristo, quando houve guerra nos céus, ele fez um plano para salvar os filhos de Deus, certo? Quando houve a guerra entre porque não foi uma guerra de espada, não, foi uma guerra de testemunho. Satanás
era o Lúcifer, o anjo mais bonito de Deus, se rebelou porque queria a glória para ele, certo? Queria vir à Terra, fazer tudo que Deus pedia, mas a glória seria toda dele. E claro, nosso Pai, com sua infinita bondade, não aceitou isso. E aí veio o mediador, Jesus que disse: não, eu vou por toda a justiça, pago pelos pecados e, portanto, a glória será toda tua, certo? Que se ele não pediu glória para ele. E depois que Satanás fez isso aí, ele foi expulso do céu. E ele levou um terço das ordens celestes com ele. Isso que explica o plano de salvação. Ele também delineia a vida após a morte, a nossa salvação e vida eterna com Deus. Deus, ele tem um ótimo plano para nós, certo? Que virá no mundo vindouro, certo, pessoal? Depois, quando Mormon derrubou o registro a Moroni, que foi o seu sucessor, Moroni, Mormon ainda, antes de falecer, acrescentou algumas coisas e ocultou essas placas no monte, que é o chamado Monte Cumulha, certo? E depois, em 1823, o mesmo Moroni, quando já estava glorificado, apareceu a Joseph Smith e instruiu Joseph que o antigo registro, o tipo de Mormon, deveria ser feita uma transmissão para o inglês, certo? Uma tradução, desculpa, e que esse registro ele estava lá no Monte Cumulho, certo, pessoal? Então, Moroni fez deu essa revelação a Joseph, certo? Por meio do pai, é claro, né? Também temos e Joseph, por sua vez, fez a tradução. Tanto é que temos o livro de Mormon hoje, certo? Também deixa eu ver o que mais diz aqui. Quando Joseph Smith, quando foi entregue as placas a Joseph, ele traduziu pelo poder e dom e poder de Deus. Deus deu esse poder de tradução para ele. E uma das coisas interessantes que foi quando o conselheiro Joseph pediu para levar para a família dele, Joseph pensou, mas aí se perdeu algumas placas, certo? Também hoje esse registro se encontra em vários idiomas, certo? E esse registro é um testemunho
adicional e real que Cristo vive, que Ele é o Filho do Deus vivo, vidente, e que todos se chegarem a Ele e obedecerem às leis ordenanças do Evangelho dele, poderão ser salvos. Também conta com respeito a Joseph Smith, que declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros. Então Joseph falou isso. E ele também falou que o livro de Mórmon era o mais correto entre todos os livros na face da Terra. E que o livro de Mórmon, por sua vez, era a pedra fundamental, a pedra angular que se baseia a nossa religião, a nossa crença, e que o homem se aproximaria mais do Pai Celestial se ele seguisse os preceitos desse livro. Se não, que em vez de seguir o preceito de qualquer outro livro, certo, pessoal? Também temos aqui, estamos quase no final dessa videoaula, certo? É uma introdução. Bom, retomando, o Senhor providenciou para que, além de Joseph, mais 11 pessoas, 11 testemunhas, vissem as placas e tivessem seriam testemunhas especiais da veracidade da divindade desse livro, que é o livro de Mórmon. Esse testemunho deles, a gente vai ver, está nas primeiras páginas desse livro, certo? Tá aqui, ó, mas depois a gente vai ler, ó. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem, e aqueles que dizem que quem fizer vai, que isso vai mostrar a verdade, mas tem que orar ao Pai em nome de Cristo e perguntar realmente se esse livro é verdadeiro. É os convênios dos missionários, quando nos encontram, fazem, certo? Que se o livro de Mórmon é verdadeiro, a gente não precisa perguntar para ninguém. É só pegar o poder da oração, orar ao Pai e ser digno de receber uma resposta dele, certo? Então, eu deixo essa videoaula em nome de Jesus Cristo. Amém, certo? Quero, por último, encerrar com uma oração, certo? Essa videoaula. Só vou encerrar com uma escritura,
certo? Só um pouquinho. Vamos encerrar com uma escritura que se encontra em Moroni, no livro de Mórmon, certo, pessoal? 10 do 3 ao 5. E diz: eis que desejo exortar-vos quando ledes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que recebedes essas coisas, e a meditar sobre isso em vosso coração. Então aqui ele está falando que ele nos exorta a seguir em frente. Ele continua: e quando receberes essas coisas, eu vos exorto a perguntares a Deus, o Pai Eterno, se essas coisas são verdadeiras. Ele nos pede para perguntarmos a Deus se são verdadeiras. Ele continua: e se perguntares com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Jesus Cristo, ele vos manifestará a verdade delas por meio do Espírito Santo, que é um consolador, que é um guia, que ele nos ajuda nos tempos difíceis, nos tempos de provação, certo? E ele conclui: e pelo poder do Espírito Santo podereis saber a verdade de todas as coisas. Então, meu convite hoje é esse: perguntamos ao Pai, perguntamos se esse livro é verdadeiro. Se obtermos a resposta, você que não é batizado, você que está procurando alguma religião, alguma coisa em que se pegar, você que está passando uma dificuldade financeira, ponha nas mãos de Deus, e Ele, tenho certeza, que se manifestará a vontade dele. Tá aqui, tá escrito, não é eu que estou falando, tá escrito, certo? E encerramos uma oração, certo? Vou fazer. Querido Pai Celestial, nos abençoe nessa noite, Senhor. Que possamos sempre seguir os teus sussurros, podemos saber a verdade desse livro por meio dos teus ensinamentos, por meio da tua palavra. Senhor, que ilumine o som de nossos corações e que possamos sempre ser guiados por ti. Essa oração que fazemos e deixamos. Em nome de Jesus
esqueça minha amiga, meu amigo, que possamos sempre seguir e ser grato porque isso fez por nós, certo? Então é isso, pessoal. E eu deixo essa aula e essa reunião em nome de Jesus Cristo. Amém.